pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Meu nome é Thales, estou aqui mais uma vez com os meus amigos Pedro Ricaldoni e Luiz Dias. Tudo bem, amigos? Tudo bem. Beleza, tudo tranquilo. Tirando assim, né? A gente passou essa última hora, 1h10 com problemas técnicos. Agora, se tudo der certo, vai. Sim, a gente quer entregar esse episódio para vocês. Mesmo com todas as adversidades, a gente tá fazendo o que pode aqui para entregar. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Então, antes de começar esse episódio especial, eu queria saber de vocês o que vocês estão jogando no momento. Quem fala primeiro? Posso falar, eu tô jogando Fórmula 1 2025. Tá, esse nós estamos, Cry né? 3. Esse nós estamos jogando, exatamente. O filme realmente puxou muito a gente pra dentro ali do... né? Na verdade, você já jogaria mesmo sem o filme, né? Deu aquela coceira pra comprar, né, o jogo. Aí eu falei, pô. E aí foi aquela coisa que eu tenho que admitir que eu fui, né, eu caí no FOMO, né? Eu caí no Fear of Missing Out. Caiu e jogou em mim. No filme do Fórmula 1 tem um time lá que eles criam, né, um time fake. No jogo, né, no Fórmula 1 25, eles colocaram esse time lá. E aí, se você comprar a edição fodona lá do Iconic Edition. Caralho. Até o dia 11, você tem esse time no jogo. Aí eu falei, caralho, pô, foi legal demais, gostei. Eu fui lá e peguei a porra do jogo. Então, assim, mas momento de fraqueza, eu tenho que admitir. Nossa, mano. Errei, fui moleque, mas não tô arrependido, não. Eu também não. E aí... EA Entertainment. E aí, ó, em minha defesa, aí já vai começar com as desculpas. Em minha defesa, vou aqui contar, ó, os Fórmula 1 que eu tenho. Ó, eu tenho Fórmula 1 2012 e 2013, que foi quando eu aprendi que não se compra jogos que são todo ano. Você não compra todos os anos, você dá um tempo. E aí, do 2013 eu pulei pro 2017, né? E aí, do 2017 eu pulei pro 2022. E agora eu peguei o 2025. Então essa é a minha desculpa, é isso aí. Mas aí, o Thales foi lá. Na verdade, você me mandou mensagem com... Na verdade, você viu que eu vi o filme e me mandou mensagem querendo saber o que eu achei. E a partir imediatamente, não deu 10 segundos, eu falei, gostei demais, achei um filmaço. Tem isso aqui, essa edição icônica aqui que dá pra jogar no Fórmula 1, papapá. E eu já fiquei, meu Deus, cara, por que esse cara me odeia? E aí foi na hora, caí do mesmíssimo jeito que o Luiz caiu. Só que eu sinto que ele puxou meu braço. Mas eu caí do mesmíssimo jeito que ele caiu. Porque quando eu vi que tinha a equipe, eu ainda tava um pouco em dúvida. Mas no momento que ele me falou que dava pra fazer a carreira de dupla também, eu já fiquei tipo, meu Deus, é isso. É tipo assim, é pra jogar a última pá ali de calma e já tá decidido. Então foi totalmente empolgante, mas É muito isso, bom. Então a gente tá fazendo uma carreira cooperativa no Fórmula 1 2025. Isso. Mas, E inclusive a gente traz atualizações, né, depois também como que tá indo. por Como enquanto vocês tá podem ver, bacana. né? Fui excluído desse rolê. Né? Você foi chamado, seu filho da puta. E aí o que você falou? A única coisa que ele falou, animo não, só. Foi literalmente isso. É isso, animo não, refuse to elaborate. Só isso que ele falou. Fui excluído do rolê e agora eu tô sabendo que a carreira era de dupla. Se eu falar assim, eles iam ter um aperto de como que ia fazer pra me colocar. Eu falo isso com o Thales. Porque ele mandou a mensagem e eu falei, caralho, Thales, a carreira é só dá pra jogar de 2 pessoas. Aí o Thales falou, não, preocupa não, senhor, ele não vai querer. Aí, tá vendo? Vai tomar tudo nos seus cu. Isso Então, é o poder do conhecimento, a gente conhece bem. Ninguém ficou triste, ninguém ficou sentido.
Mas então, Pedro, o que você tá jogando? Eu podia ter aquele corte agora do Directed by Michael Bay. Meu Deus. Então, eu tô aqui, né? Voltei pro Zelda, Tears of the Kingdom, né? Eu dei uma pausa, né? De 2023 até semana passada. Tava com 80 horas, eu falei, vou parar um pouco. E aí, é aquele negócio, né? No início desse ano começou a dar vontade de voltar. Tava assim, velho, tô a fim de voltar, mas o Switch 2 tá chegando, hein? Aí eu ficava pensando, porra, o Switch 2. Aí eles anunciaram a porra do upgrade do Switch 2. E aí eu falei, ó, 4K, 60 FPS, Zeldinha, hein? Que isso, hein? A arma vai quebrar em alta definição agora. E aí eu fui esperando até, né, chegar no ponto de lançamento aí do Switch 2. Aí foi decepção atrás de decepção, né? E aí vem preço, né? Upgrade pago, tela péssima, mas enfim. Aí eu falei, quer saber, eu não vou esperar não, porque eu já não vou ter coragem de comprar esse Switch no lançamento, porque se o console tivesse perfeito, eu talvez até entrasse, entendeu? Mas não estando perfeito por esse preço, eu prefiro aguardar um V2, um Lite ou um LED, né? E é bom que eu espero também mais atualizações. Então, como eu decidi não comprar o Switch 2, né? Pelo menos por esse preço, aí eu voltei. Eu falei, não, então eu já tava a fim de jogar, vamos voltar pra ele. E aí, velho, tipo, obviamente eu tô apaixonado igual quando eu tava em 2023 e fiz o top 10, né? Essa porra desse jogo é bom demais, velho, sabe? Tipo, é um jogo maravilhoso. Eu não tenho muito o que dizer, sabe? Eu acho que é o único mundo aberto recente que eu gosto. Tava preparado pra te perguntar se você tava feliz de ter voltado, mas eu acho que nem precisa te perguntar mais, né? Não precisa não. Isso aqui velho. O jogo é muito bom, velho. É a obra-prima. Eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro, se vocês ficaram curiosos com esses problemas do Switch 2, escutem o próximo episódio, ele vai ser só sobre isso. Nós vamos entrar em todas essas questões. E a segunda coisa é, seu filho da puta, na hora que eu te falei pra jogar o Zeldinha, não era esse não, velho. Era o outro. Era o Echoes of Wisdom? Era o Echoes of... Ué, eu pensei assim, pô, tô a fim de jogar um jogo que vai ter uma bateção ali, né? Pô, né, eu tava ali, meio que uma ressaca, né? Sei lá, tava sentindo falta dos Souls, né? Pensei muito, passei muitas noites vendo vídeo no YouTube, igual mulher que sente falta do marido bêbado ali agressivo, né? Fiquei lá vendo Elden Ring pensando, será que eu devia voltar pra ele, né? E aí eu falei não, né? Mas eu lembrei do Tears of the Kingdom. Mas enfim, o outro Zeldinha, ele ainda vai acontecer, tá? Não se preocupe. Tá igual o Thales com o Souls. Dia. Mas você sabe que quando eu instalar, eu vou jogar. E vai até o fim. Não é esse de joga, dropa, tenta o próximo, joga, dropa, tenta... O Thales tem todos os Souls e não jogou nenhum. É um pouco diferente. Eu nem instalei ainda. Instalar, você quer dizer colocar o cartucho lá dentro. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Mas é isso. Voltei pra ele, devo estar aí agora, considerando que eu joguei essa semana. Fico impressionado com a portabilidade do Lite, né? Você leva fácil pra cada lugar. A única coisa que eu tô sentindo falta às vezes é que eu queria ter mesmo nele. Isso é uma coisa assim, boa, pra quem tá pensando no Switch 2, pensa nisso, né? O Switch 2, ele tem uma bateria fraca, né? Porque o console, ele usa mais energia. Então, tipo, você vai pegar um Zelda, eu já vi comparações de tempo disso, você vai pegar um Zelda no Switch OLED, que é o mais econômico de energia, ele pode durar ali 4 horas e meia, né?
rodando tranquilo, 5 horas, né? E o Switch 2 vai durar ali 2h10, 2h20. O meu Lite, né, ele dura 3h30 mais ou menos, jogando Zelda. E eu, às vezes, eu entro tanto naquela porra daquele mundo que eu tinha vontade de ter as 5 horas do OLED, né? Então até isso eu pensei essa semana, talvez, quem sabe, né, em vez de comprar o Switch 2 eu não faço upgrade pro OLED. Obviamente, né, todos os pensamentos que vêm na minha cabeça eu deixo passar aí 1 semana, 2 semanas, né, pra não cair no fomo que o Luiz e o Thales caíram nesse episódio aí, entendeu? Mas é isso aí. Eu seria o hipócrita se eu falasse que isso tá errado. Então não vou discordar de você. Tá certíssimo, a gente tem que ser forte, porque Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. de vez em quando Bando a de gente vai vagabundo. fraquejar, né? De vez em quando, não tem jeito. Não tem jeito, né? É fraquejar e puxar o amigo pro buraco, mas tá tudo certo. Ó, eu tô jogando Death Stranding, o primeiro, já com o 2 instalado pra já começar. Porque eu acho que eu falei com vocês, né, também, que eu ganhei um sorteio, né? E aí ganhei a mídia física do Death Stranding 2. Fiquei muito feliz, apesar dele ser a menor coisa que tinha no sorteio. Ainda fiquei muito feliz porque a maioria das outras coisas já tinha, né? Então, fiquei feliz com a situação. Por causa do Death Stranding 2, eu dei uma pausa no Breath of the Wild, mas confesso pra vocês que a pausa nele, assim, não foi total, né? Ele voltou a ser o console secundário igual ele era antes, o Switch, né? Mas tem sido a jogatina, assim, que eu mais tenho aproveitado em relação ao Breath of the Wild desde que eu comprei. E aí a situação é parecida com a do Pedro, né? De ter jogado bastante em 2023, parar, voltar pro jogo depois de um tempo e ficar bem animado. O Fórmula 1 o Luiz já falou, né? A gente tá jogando, mas é aquela coisa assim também. Eu joguei com o Luiz umas 3 horas, a gente fez uma corrida. Fora isso, eu fiz algumas partes lá da DLC, que é os capítulos do filme, né? Que é bem legal também. Mas aí num total, assim, pouca coisa, mas como abri, tô sempre jogando. E no mais, eu tenho jogado o Beat Saber bastante, assim, no VR. E o Gran Turismo, o VR me trouxe de volta ali pro Gran Turismo 7. Que é bem diferente, bem legal, assim, a experiência. E é isso, assim, eu não posso falar que eu tô naquela mais de jogar uma coisa de cada vez, né? Porque eu tô muito focado em fazer o Death Stranding 1 e 2. Foi muito bom. Então, aí eu tô muito focado em seguir o Death Stranding 1 e 2, né? E acabar pela situação de ter ganhado o 2 mesmo. Aproveitar ali a oportunidade de trazer também aqui para os episódios aqui as impressões e o que eu achei do jogo. Mas é isso, assim, eu tô um pouco mais dividido em relação a jogos, mas é muito por conta dessas situações, assim, do VR, do volante, e aí tentando usar um pouco mais o Switch agora também. Tem me dividido, mas nada que tenha me atrapalhado, né, a zerar os jogos em si, assim. Eu só não tô mais naquele momento que eu tava no que foi bom pra mim, né, de jogar um jogo exclusivamente cada vez, né. Como o VR é um investimento que você não pode ficar fazendo ele à toa, eu tô naquela sensação de ir descobrindo ele aos poucos também, até pra não ficar sofrendo com cinestose e essas outras coisas. Mas tem sido bacana. Deixa eu te perguntar, você consegue usar ele no Fórmula 1 que vocês estão jogando? Eu não sei se ele funciona no Fórmula 1. PC Funciona, Luiz? No PC funciona, no Play 5 não sei. Eu vou conferir isso. Não tinha pensado nessa possibilidade. E tá na cara, né? Tipo assim, o Gran Turismo tem, por que eu não olho se ele tem? Melhor, assim, a gente... Não sei se... Só pra informar o pessoal que tá ouvindo, né? Que a gente já fez essas conversas, eu acho, talvez até antes de começar o podcast, né? Antes da gente começar a fazer o primeiro episódio, né? O Luiz tinha comentado, né? Como que jogos de corrida são perfeitos pro VR. É o jogo mais perfeito possível pro VR. Uhum. Tipo, você senta ali, então você não corre risco de bater nas coisas, quebrar. Você não tem que ficar
Não precisa de muito espaço, porque você não tem que ficar andando para um lado e para o outro e balançando o braço. Você pega no volante ali, né, e bota o VR e pronto, você tá dentro daquele mundo, sentado num carro, né? E realmente eu acho que é ainda, assim, provavelmente a melhor experiência de VR possível é a experiência de tipo simulador mais VR. Sim. Tudo que tem cockpit, né? Porque tem os de avião, então assim, que a galera joga muito, né? Então. E também é a mesma coisa, tudo que você tem que ficar, né, sentado numa cadeira fica muito bacana no VR, porque é isso. Elimina muitos problemas, né, de espaço, né? Então. Tem isso mesmo. Engraçado que vocês falaram isso, porque o VR ele sempre te dá a opção de jogar sentado, né? Muda, né, a dinâmica de qualquer jogo quando você tá jogando sentado. Porque quando você joga sentado, ele mapeia ali como se fosse um cilindro em volta de você. E toda vez que você estende a mão para fora desse cilindro, por exemplo, né, vai na direção para fora, ele automaticamente aparece ali já que você tá saindo, sabe? E isso é legal para manter a diferença e tudo, mas as experiências sentado, tirando o Beat Saber, elas são mais legais. Tem um jogo de bateria que ele chama Drums Rock, por exemplo, e cara, esse jogo é absolutamente sensacional. E assim, ele é como se fosse um clone de Guitar Hero. Vem ali uns monstrinhos coloridos na sua direção, e cada cor de monstro é uma peça da bateria, por exemplo. E aí você vai batendo na hora que ele passa na linha e assim, é absurdo de tão gostoso assim, de jogar. E é um negócio simples, assim. E aí, por exemplo, o Resident Evil 8, né, que é uma das melhores experiências para ter com VR hoje. Ele é muito legal, mas eu tenho um limite de tempo em relação a ele. Por quê? Porque eu tenho que andar no jogo. Não andar fisicamente, porque você pode simplesmente usar o analógico do gamepad na sua mão, mas dá um negócio diferente pro seu cérebro ali, depois de um tempo, sabe? E não é... Eu senti que com o tempo isso foi diminuindo, mas os jogos que você realmente tem que andar, eles dão um motion sickness ali que incomoda, não é frescura de quem fala isso, não. Eu até ficava curioso pra saber, assim. Eu não falo assim, nossa, eu fico enjoado e tal, não sei o que, mas incomoda, mentalmente incomoda ali. Você fica um pouco, sei lá, diferente, né? E quando eu tiro ali, eu preciso de uns minutinhos ali pra entender as coisas. Então, são jogos que não dá pra ficar, tipo, 2-3 horas neles direto também. Que é diferente dos que fica parado, né? Mas eu concordo com a ideia de que jogos de corrida são perfeitos pro VR, porque o Gran Turismo, ele parece sem graça pra mim agora, jogando só com o volante. E jogar no volante já era uma coisa, tipo assim, super legal. É uma diferença boa mesmo. Pra você que nos ouve, né? E gosta também de corrida e esse tipo de coisa, só deixa a nota que se você comprar o VR do Play, né, o VR2, você vai precisar depois gastar mais 500 pila para jogar no PC, tá? Então se você tem jogo de corrida no PC e agora ficou com vontade de ter um VR também, né, lembra que você tem esse gasto extra. Se você joga no Play, só precisa de ter o VR mesmo, né? Bom, não precisa explicar muito, a Sony é filha da puta e todos nós sabemos disso. Mas bom você ter falado, isso é importante. Porque depois a pessoa parece top, eu vou comprar o VR2 pra mim. E aí, de repente, a pessoa compra, liga num PC e fala, não funciona. É justo isso aí. Inclusive, se você tem interesse em realidade virtual, pesquise de acordo com sua plataforma. Porque tem coisas assim, tem coisas que não funcionam no PC do VR. Eu não lembro exatamente o que é. Na época que soltou, né, que ia sair, eles falaram que tem certas coisas que não vão funcionar no PC. Então tem que ficar esperto. Mesmo já direcionado e inclinado a comprar o do PlayStation, na semana que eu tava decidindo se comprava ou não, eu fiz muitas pesquisas e uma das coisas que me afastou foi a questão de que o PlayStation é ligado por um cabo USB-C. O cabo é enorme e dificilmente ele vai te atrapalhar. Mas eu preferi isso do que ficar contando com a questão da bateria, que é coisa de 1 hora e pouco, assim. Do MetaQuest 3, por exemplo. Eu sei que tem outros de PC, mas eu falo assim, esse é o mais famoso, né? Eu acho que no momento o do Play ele é o melhor, até pela tela OLED, né?
Ele tinha essa vantagem também. A única coisa que ele fica atrás é a questão da realidade mista, né? Ele quase não tem jogos que oferecem isso. Eu nem sei o que é, explica pra gente realidade mista é assim, você tá com o seu óculos de realidade virtual, você tá dentro do seu ambiente, mas tem alguns elementos que eles não estão no ambiente, mas estão aparecendo pra você no óculos. Por exemplo, assim, eu tô na sala da minha casa e vou jogar Beat Saber. Mas eu vou jogar vendo a sala da minha casa, mas os quadradinhos do Beat Saber ainda vão vir na minha direção e eu ainda vou cortar, por exemplo. Não seria uma realidade virtual que precisa ter uma câmera. O seu tem câmera? Tem, ele tem Eles 4 têm câmeras. A maior. Entendi. Acho que todos têm hoje. Uhum. Tem o Angry Birds que é assim também. E ele cria basicamente uma mesa no centro da área. Isso. Então você vê a sua casa, né? Mas aí tem uma mesa no centro da área com um castelinho lá. Aí você pode jogar o passarinho pra derrubar os porquinhos. Mas aí você tá vendo sua casa e a mesa lá com os porquinhos amontoados ali no meio. Entendi. Lembrei de um outro exemplo aqui também, mas que tem um que parece um elevador no lugar que você tá. Você entra nesse elevador, você sente a impressão de que ele tá subindo, e quando você sai é aquela... Tipo assim, você tá no andar 180 e só tem uma tábua pra frente, assim, você tá andando na tábua e olha. Mas é só isso, assim. Mas é a realidade misturada, a virtual com a real, aí vira realidade mista. Mas, enfim, é isso, né? Acabou virando a explicação de VR, mas foi bom vocês terem pontuado isso. É de verdade, gente. Se vocês têm interesse no VR, nenhum VR é barato, então, assim, pesquisa antes. Pra você saber exatamente o que você tá comprando. E não correr risco de pegar para a plataforma X ou Y, pegar querendo uma coisa e o que você pegar não te atender. É muito importante isso. Então, mais alguma coisa a acrescentar sobre o que estamos jogando no momento, ou a gente pode ir para o quadro preferido? Bora. O quadro preferido, você que nos acompanha há mais tempo, com certeza já sabe, as cartas dos ouvintes, né? Essa semana nós recebemos 4 cartas e a primeira carta é da... antes de falar da primeira carta, né, é importante falar, se você quer enviar pra gente uma carta para ser lida aqui, pode fazer comentários, né, nos nossos episódios no Spotify e no YouTube, né, pode enviar pra gente por e-mail a sua carta pelo nãoconcordopodcast@gmail.com, ou pode mandar nas DMs do Twitter, que é @nãoconcordopod, e do Instagram, que é @nãoconcordopodcast. Então, a primeira carta é da Rafaela Amaral, ela é de Belo Horizonte, e abre aspas para Rafaela Amaral. E o quanto isso tem me transformado. Sou da geração dos anos 90, então cresci com alguns clássicos tipo Alex Kidd e jogos de verão no Sega. Mas o videogame só tinha uma manete e era da minha irmã, então eu jogava só de vez em quando. Ou então quando ia na casa dos meus primos e jogava Sonic, Street Fighter, Bomberman, Tony Hawk, que recentemente até rejoguei e mandei para um dos meus primos, lembrando dos velhos tempos. Só pra interromper aí, Thales, ela basicamente trouxe os jogos todos da infância, né? E mais especificamente ela retirou do meu fundo da memória o California Games, né? Que é os jogos de verão, que era um jogo que eu joguei quando eu era pequeno, mas eu não pensava nele há sei lá quantos anos. Foi Que tipo legal. assim, caralho, velho, esse jogo existe, é mesmo, nossa. Foi muito legal ter esse momento. Pois é, e citou, realmente você falou certo, né? Citou coisas da infância, porque tipo, Sonic, Street Fighter, Bomberman, Tony Hawk. Basicamente. Crianças dos anos 90, Era o que a gente certeza. jogava, né? O que tava porno da gente, né? Nós três aí. pois é. No Sega é o Sega Genesis? Eu tá falando do Mega Drive? Então, não sei. É, A Alex Kidd jogos de verão no Sega, mas aí não especificou qual Sega. Só uma coisa também pro público. O público deve saber, né, que o Mega Drive ele teve nomes diferentes, né, dependendo do lugar. No Brasil chama Mega Drive, fora do Brasil chama, né, Sega Genesis. Então, talvez tenha isso, né, essa variação do nome. É o mesmo videogame, tá? Detroit Become Human, Unravel 1 e estou jogando com o meu namorado Unravel 2 e também o It Takes Two. E zeramos juntos Brothers, A Tale of Two Sons e A Way Out. Só jogão, né? Eu não sei se vocês conhecem todos aqui, mas o Little Nightmares 1 e 2, eles, assim, eu não joguei muito deles, mas eles são jogos muito bons, muito imersivos. O Detroit Become Human
acho que é os pecados, assim, que eu não terminei. E eu sempre fico falando, preciso voltar, e nunca coloco ele na fila pra voltar. Unravel também é muito bom, né? E o Brothers A Tale of Two Sons eu falei com vocês, né? A Way Out também que é aquele de fugir da cadeia, né? Que é um dos mais legais ali também. Na verdade, o Brothers foi eu que falei com você, tá? Não, então, mas eu falei jogar. que zerei ele recente, né? Mas é verdade, você falou durante o episódio, verdade. Falei, é pra você jogar, que é um jogo muito bacana. Ele já aprovou. Já aprovou o jogo. A Way Out eu tinha começado a jogar com o Thales, só que a gente não conseguiu dar continuidade. Zerei ele com meu primo, foi foda zerar ele. Foi legal. Jogaço, né, velho? É um jogaço. Nesse sentido, né? Eu acho que, tipo, o It Takes Two, ele melhora muito em termos de mecânica, mas eu gosto mais da história do A Way Out. Prende mais, né? Prende. Eu Prende não mais. finalizei o It Takes Two, teria que finalizar, mas eu joguei esse negócio. Já é o suficiente pra ver que, tipo assim, a mecânica melhorou, mas em história não era muito o que eu tava interessado em jogar, considerando o A Way Out, né? Aquele outro jogo que eles iam fazer saiu? Split Fiction saiu e é um dos melhores jogos desse ano, velho. É mesmo? Tá muito Pra bem variar, avaliado. né? Vou dar uma olhada nele. Seguindo aqui, ó. E agora estou jogando Hollow Knight, que tá sendo uma jornada à parte. Derrotar a Hornet, que foi uma boss do jogo, né? Foi um marco. Passei semanas tentando. Num dia de folga, fiquei horas ali morrendo, tentando de novo, respirando fundo, insistindo. Quando finalmente consegui vencer, com meu namorado e o priminho dele vibrando junto comigo, foi uma emoção que nem dá pra explicar. Mais do que passar de fase, foi sobre persistência, estratégia, lidar com frustração, ansiedade e perceber como tudo isso conversa com a vida. Muito além do jogo. É muito além do jogo. Cara, isso é muito forte, né? Porque essa experiência é uma experiência muito comum no Hollow Knight, no Souls, né? Que, tipo assim, você vai tendo que lidar com esses problemas que são seus, à medida que você é frustrado. E a gente tem hoje uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração, né? Mas é interessante que você, em algum momento, sei lá, pelo menos isso é o meu caso, né? Você só pensa assim, olha, tem isso aqui, tem que matar esse boss. E eu vou matar esse boss. Eu vou ir tentando e tentando. E aí você para de sentir essas coisas e só vai seguindo. E de repente você começa a gostar do caminho, não só do destino, né? Mas quando você chega lá, é uma maravilha, né? Mas eu acho isso, assim, é uma experiência que marca a gente muito, né? Começar com Hollow Knight é legal demais, porque, assim, normalmente a pessoa tem essa primeira experiência com Souls, né? E depois ela vai para jogos que trazem esse tipo de experiência também, né? Da dificuldade, né? Claro, todo mundo tem um limite e o meu se chama Celeste. Eu já posso dizer claramente que Celeste não é pra mim. Eu nunca mais abro esse jogo na minha vida. Pode ter certeza disso. Celeste é o meu limite também, juro. Mas se você gostou de plataforma 2D, não vai ser Metroidvania, mas vai ter os elementos de plataforma, pode testar o Celeste, mas eu te falo que assim, né? Vai pro Souls primeiro, sai um pouco do 2D e vai pro Souls. A gente acabou de assustar. Eu não acho que ela vai mexer, porque a gente acabou de assustar ela. Ela vai entrar na seita da espera do Silksong, né? Então, verdade. vai ficar lá todo dia F5 nas páginas. Cadê, velho? Cadê? Anuncia essa porra, cadê? É isso aí. Todo direct, todo showcase, todo negócio tá lá, galera. Silksong, e é assim, impressionante. Pois é. Porra, no Twitter tem até a página do Bloodborne no PC, ó. Tem tantos dias que o Bloodborne não foi anunciado no PC. E todo dia o cara solta esse mesmo um tweet. Cara, tem uma outra página que eu já vi lá, que ela é... O nome da página é O Bloodborne já saiu a 60 FPS. E aí todo dia o cara comenta, não. Todo dia ele solta o tweet escrito não. O mais bizarro é que tem, tipo assim, uns 18 mil seguidores. Então, assim, a galera realmente espera por isso. Mas, ó,
Acompanhar vocês está virando parte disso. Nem tudo eu entendo ainda, mas a cada episódio alguma peça se encaixa. E eu me pego rindo, vibrando e querendo saber mais. Obrigada por esse espaço e por alimentar esse universo com tanto entusiasmo. Rafaela Amaral. Rafaela, obrigado pela carta. De coração, muito bom ver assim, o significado que os jogos têm, né, ganhado para você. É muito gratificante a gente poder ver um pouco disso, né? Parece que era algo que estava adormecido ali há muito tempo, né? Ver isso sendo reativado é muito importante. É uma coisa que eu falo, né? Porque tem gente que fala que não gosta, né, de videogames, ou tem gente, jogava quando era criança, não jogo mais. Mas é uma questão de só encontrar o que você gosta. E é isso. É legal demais que ela conseguiu encontrar, né? Vários jogos que ela gosta. Realmente, bem legal isso mesmo. Próxima carta, gente, é do Felipe Soares. Ele também é de Belo Horizonte. Abre aspas para o Felipe. Olá, Thales, Pedro e Luiz. Meu nome é Felipe, sou de BH e escuto o Não Concordo Podcast toda semana enquanto jogo no meu PS5 ou cozinho. Queria dizer que o episódio, o contraste entre a PlayStation e a Nintendo, foi o último esse, né, gente? Foi sensacional. A discussão sobre como a Nintendo continua entregando inovação mesmo com menos suporte third party foi muito boa. E Thales, mesmo você sendo claramente Team PlayStation, acho que foi justo nas comparações. Eu não sabia que eu dava tão na cara assim, mas eu gosto de todas, gente. Mais da PlayStation, mas eu gosto de todas. Pedro, adorei seus comentários sobre como os jogos da From Software influenciam até a forma como os estúdios pensam design de mundo. Luiz. Eu acho que, assim, eu tava pensando assim, relembrando, né, daquele episódio, e é impressionante que, assim, eu posso dizer com clareza que a From Software é a influência em termos de jogos desses últimos 10 anos, por assim dizer. Yes. Demorou um tempo para tanto Demon Souls como Dark Souls chegarem ao nível que chegou agora com Elden Ring, que já ficou assim, que explodiu absurdamente, né, em termos de público, né? Mas a gente pode perceber a quantidade de jogos que tem esse tipo de influência, que saem às vezes assim, 2, 3 por ano. Muitas vezes eles não chegam, né, ao nível da From Software, mas só recentemente mesmo a gente pode pegar o Kong no passado, que teve influência clara. God of War teve influência clara e já saiu 2. Esse ano teve o Kazan, né, The First Berserker Kazan, que teve outra influência clara, né? E realmente, de todas as coisas que a From pode trazer, é engraçado que todos esses estúdios que receberam a influência, você percebe a influência no combate. Alguns deles você percebe a influência no fato de não ter nível de dificuldade, mas ele, assim, são poucos que pegam a influência que pra mim é uma das melhores, que é a questão do design do mundo, que é a questão de criar aquele mundo vertical, talhado, né? Que assim, que o aberto nunca vai conseguir chegar a ser, né? Que você pensa em cada detalhe, cada encontro, né? O fato de, tipo, a pessoa que tá vendo aquilo, ela não vai notar que tem uma porta aberta à direita pelo ângulo de visão dela, coisas desse tipo, né? A From, ela pensou com tanto carinho, principalmente no Dark Souls 1, né? E que eu não vi ainda as outras empresas tentarem imitar esse aspecto dos jogos deles. Tem o design de boss, né, que eles mesmos fizeram e abandonaram, né? O design de boss que não são, né? Você não tem que bater neles, você tem que fazer alguma outra coisa pra conseguir derrotar, né? Exatamente. Mecânicas tá relacionado ao ambiente ali, né? Tem que descobrir alguma coisa, né, pra fazer e tal. Realmente. A situação claustrofóbica com o Capra Demon, você pega como você tem que lidar com o Demon God em Demon Souls, né? Ou aquela borboleta no Dark Souls que eu sempre esqueço o nome, né? A gente sempre tem esse tipo de situação, né? Pois é. Jogos mais antigos. Tinha Battle of Chaos, que é meio bosta, mas assim, ainda assim é
voz diferente, mas O dragão no meio da ponte, o tá só dragão pra no atrapalhar. meio da ponte só pra atrapalhar. Tinha essas coisas que eles mesmos abandonaram, né? A gente já falou disso, né? Que eles abandonaram muitas coisas legais deles também, né? Eu acho que é uma outra coisa também, né? Tem um tempo que a gente não comenta, né? Que é a indústria aprendendo as lições erradas, né? Nem sempre ela aprende as lições certas. E que, assim, não necessariamente essa questão da dificuldade, essa questão, né, do mundo sombrio e tal, é uma coisa ruim, mas eles pegaram só isso, né? De influência de Souls, né? Eu acho que é isso. Souls virou sinônimo de dificuldade. A dificuldade é parte da experiência, não é só a dificuldade. Ele era antes, eu acho que até pode dizer assim, mais de surpresa, né? Tanto pelos encontros que você tem, como pelos atalhos que você encontrava. Você tinha sempre um sentido ali de aventura e surpresa à medida que você avança no jogo, né? Era isso. E isso foi se perdendo e virou. E aí eu acho que é muito emblemático, né? Que é o Souls agora é o jogo dos caras zerarem de maneiras esquisitas, né? É isso, o cara zerou com um controle de Guitar Hero, zerou com... eu vi outro dia o cara zerou com pão de queijo. Ele colocou uns eletrodos assim nos pães de queijo e aí ele lê os comandos por aquilo. O cara zerou, eu não sei se foi Sekiro, mas zerou vendado. Então assim, é isso que virou Souls. Meio que um jogo pra você zerar de maneiras esquisitas, né? É uma pena isso. Luiz, aproveitando então, já que você tá falando, a próxima pergunta dele aqui na carta é pra você, ó. Ele colocou assim: Luiz, fiquei curioso se você já jogou o Mario Kart 8 Deluxe. Sei que é arcade, mas queria saber a sua opinião como fã de corrida. O que você pensa dele, Luiz? Eu joguei muito pouco, é engraçado, né? Porque ele veio, né? Eu comprei a edição que vem com ele. E eu joguei pouco. Até por, assim, não ter pessoas, né? Não conhecer pessoas pra jogar junto, ele não engatou. Porque é um jogo que é muito, né? Muito mais legal, né? Com amigos, né? Aí eu acabei nem jogando. É porque, realmente, assim, o individual ali não engatou. Eu acho que não tem tanta graça pela natureza do jogo, né? Não é sobre a sua habilidade, é sobre o caos, né? E o caos não é tão legal sozinho. Isso é uma coisa que vale a pena falar. Ele é um que eu tenho também, né? Mas isso é uma coisa que a gente vê que a principal diversão dos jogos da Nintendo, assim, que é a diversão assim, generalizada, que tipo, pessoas que não são muito de videogame, se elas quiserem jogar, se elas verem o Nintendo, elas vão falar de jogar um Mario Kart, alguma coisa assim, né? Alguns dos jogos deles que são esses online, né, cooperativos, eles realmente são jogos feitos para a comunidade, né? E a gente sempre lutou muito para tentar arrumar alguma coisa para nós três jogarmos, né? Mas nunca tava assim exatamente na vibe certa, né? A gente já falou de jogar o Elden Ring, mas a gente sabe que o Otário está agarrando aí nesse lado, né? O Smash, né? No Switch, Smash. A gente já falou de jogar ele, né? Tem o Splatoon no Switch, tem o Kart no Switch. E quando você para pra pensar, você vê que a maioria desses jogos famosos que você joga com amigos, se diverte mais com amigos, né? Eles estão no Switch. Engraçado isso, porque eu tenho muitos clones do... Muitos não, né? Mas eu tenho, por exemplo, o Crash Team Racing e o Sonic Team Racing também que chama, não é? Eu acho que... deixa eu ver. E eu tenho os dois no PlayStation. E assim, são jogos que eu acho divertidíssimos, mas eu nunca abri nenhum deles pra jogar sozinho. Eu sempre joguei quando tinha 2 ou mais pessoas pra jogar. São jogos disso, é melhor com outros. Melhor, né? Com outros, né? Mas esses são assim, eles estão no Switch também, né? Faz sentido. Mas assim, só uma outra coisa, porque assim, eu jogo mais simuladores e tal, mas também porque eu acho que o gênero de jogos de corrida, ele tá meio pra baixo, meio largado, né? A gente não tem tantas franquias mais, né? Não, assim, tantas franquias legais, né? A gente vê que o Need mesmo tá meio que, né, capengando tem muitos anos, né? Mas aí eu dei uma abandonada nos arcades, mas eu gostava muito dos arcades, né? Desde do Play 1, que era o que tinha. E eu acho que é
é legal também, sabe? Eu tenho vários que eu fico acompanhando, e aí eu vou comprar, então assim... Só que vão acontecendo outras coisas, vai aparecendo outro jogo, aí eu deixo de comprar, mas eu não deixei de gostar de jogos arcades. Eu não tenho aquela coisa, aquela soberba de que os simuladores, eles são muito superiores. Pra mim não tem nada disso não, os arcades são excelentes também. Estão tá devidamente respondido, dando continuidade aqui. Atualmente eu estou jogando Final Fantasy XVI e Stellar Blade no PS5. Sou fã de single player mais direto ao ponto. Abraço e continue com esse conteúdo afiado e nada concordante. Cara, o Stellar Blade eu não posso falar nada porque eu ainda não joguei. Na verdade eu joguei a demo dele, né? Mas apesar de parecer bem legal, o Final Fantasy XVI é um jogaço. Continue e depois conta pra gente o que é que você achou dele. Aqui, acho que só o Luiz não jogou o Final Fantasy XVI. Na verdade, já jogou a demo dele, Eu falei né? com vocês que eu joguei a demo e não curti. Não foi o estilo do Luiz. Não foi. Assim, era do momento também, né? Eu tava no momento que eu tava detestando jogos com introduções lentas e muita cutscene, e aí ele era exatamente isso. E aí eu abandonei assim com, sei lá, 1 hora de gameplay. E eu já foi diferente. Eu joguei ele depois de ter finalizado o Elden Ring. Eu tava meio numa... Aconteceu 2 vezes já. Depois de eu finalizar o Dark Souls 3 e depois de eu finalizar o Elden Ring, eu tive um burnout forte de Souls, né? Eu acho que eu tava cansado dos jogos, tipo... Porque você tem que salvar o mundo, mas o mundo não vale a pena ser salvo, porque nem tem gente decente no mundo, né? Você roda o mundo inteiro sozinho, né? Se você for pegar o Dark Souls 3, é tudo cinza, né? E você encontra de vez em quando algum NPC que vai ir pro centro lá do negócio. Assim, você nem tem uma comunidade, E no uma final cidade você nem salva o mundo. que vale a pena de salvar. Não, você tem uma pessoa ou outra e todas elas são meio duvidosas, né? Em termos morais. Então, assim, quando entrou pra mim o Final Fantasy XVI, eu tive esse mundo, né? Final Fantasy mesmo, aquela vibe. Eu que já gostava de jogos assim, principalmente na geração de fantasia, na época de fantasias mais leves, mesmo que não fosse action fantasy igual o 16 né? Tipo, sempre fui muito fã dos jogos do Final Fantasy das primeiras gerações, de turnos e coisas do tipo, e Dragon Quest e os táticos, né? E tipo assim, eu fui pegando aquilo e vendo o diálogo e acompanhando a história, e aquilo foi assim a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele momento, do Final Fantasy XVI. A história foi incrível, foi legal que assim, foi um que eu recomendei pro Thales, ele curtiu pra caramba também, mas eu sabia que ele ia gostar porque ele gosta de jogo com história, e é uma pena só que assim, eu zerei ele quando ele lançou, e agora eu não tô muito na vibe de voltar, reaprender a jogar o Final Fantasy XVI, apesar de não ser um jogo difícil, só pra jogar DLC, porque eu sinto que depois de ter zerado o jogo, eu já meio que atingi o clímax daquela história, e aí voltar só pra DLC, além de ter que reaprender, né, tá meio desconectado, né, pra mim. Então, se você, Felipe, tiver a oportunidade de jogar DLC enquanto você já tá aí jogando o jogo, se você tiver comprado, não sei como é que tá. Eu acho que é o melhor momento pra jogar DLC já na sequência. Pelo menos pra mim eu tenho isso, né? Meio que já não tô mais naquela vibe de jogar. Mas é um jogo incrível, né? Um jogo que eu lembro dele com muito carinho, mas é a mesma coisa que você falou. Quando eu penso na DLC, eu não me dou nem o trabalho de comprar, mesmo já tendo visto emoções várias vezes, pensando nisso, assim, sabe? De que teria que pegar aquele timing de novo, e talvez quando você começar a pegar no tranco, nas coisas, a DLC vai acabar. Então, não sei. De verdade, grandes jogos que eu joguei, mas não sei. E eu acho que a gente pode descrever assim, não acontece com todos os jogos, mas em jogos que tem uma história forte, que há essa descarga emocional muito, muito forte no jogo também, né? Uhum. E o Final Fantasy claramente é um deles. Você pensa que você já viveu aquilo, né? Então eu acho que é mais difícil voltar e repetir essa experiência, sabe? Porque tem muita história, tem muito diálogo, tem muita coisa, tem muito essa coisa no meio do jogo, né? Sim, ele é uma experiência
que você não precisa ficar vivenciando o tempo todo, porque é denso demais pra você vivenciar o tempo todo. Isso, eu acho É que é difícil isso. a sua vida ficar sempre aberta pra esse tipo de experiência. Às vezes a gente quer coisas que são mais pontuais, e ele é um desses jogos pontuais, assim. De E trilha muita sonora, gratidão, assim. nossa. Cara, eu trabalho escutando a trilha sonora dele do set direto. De Eu tão boa direto que eu fico pensando, aquela musiquinha que você tá andando nos matinhos ali, que é mó leve, mó suave, né? sim. Adorava aquela musiquinha. É A do muito menu bom, é boa, você já fica no hype ali no menu. Você demora a entrar no jogo por causa da música. Tem que escutar ela. É isso. Obrigado, Filipe. Temos que sentir vontade à vontade. Fique à vontade, à vontade, 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 à vontade pra mandar carta pra gente. A próxima carta é da Larissa Medeiros. Ela é de Florianópolis. Primeiro, que episódio incrível. Segundo, que conversa necessária. Eu sou professora, jogo nas horas vagas no meu Xbox Series S e às vezes me sinto culpada por não conseguir terminar jogos gigantescos como Assassin's Creed Valhalla ou Starfield. Larissa, primeiro de tudo, muito prazer. Mas, assim, a gente super te entende. Eu sei que os meninos com certeza vão concordar com isso, assim, porque esses jogos longos, a gente não fez aquele episódio à toa, né? Isso meio que mina a gente, assim. Cara, não tem que sentir culpa por não conseguir. A vida acontece, a gente usa muito essa frase aqui. A vida acontece, não dá pra gente ficar super ultra dedicado em jogos o tempo todo. E assim, o Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, o próprio Starfield também, os dois são gigantescos. São jogos que requer tempo mesmo. E às vezes, tipo assim, você só meio que cansa. Eu tava tentando pensar numa maneira de pra como que eu vou explicar isso e vai fazer sentido, porque que ela falou isso, eu lembrei, né, de um que eu dropei, que é o Kingdom Come Deliverance, que eu dropei ele 2 vezes, basicamente no mesmo ponto, né, só que eu ainda gosto do jogo, entendeu? Eu não sei como explicar isso, mas eu não consegui terminar ele 2 vezes. Eu basicamente joguei ali, tipo, 70 horas uma vez, 70 horas outra vez. Cheguei ali mais ou menos no mesmo ponto da história e falei, nossa, não tô querendo jogar mais. E parei, né, com ele. Mas ainda, tipo assim, no futuro eu pegaria ele de novo, começaria ele de novo. E assim, eu acho que agora já dá pra falar que droparia ele de novo, mas ainda seria uma experiência bacana. Entendeu? Sentido, mas é isso. Tem jogos que você vê claramente, tipo, tem situações que é assim, olha, esse mundo é legal, mas eu não consigo viver nele esse tempo todo, né? Do Luiz, tipo, tem a vontade, agora vamos pra outra coisa. E aí tem outros jogos que você vê claramente que as empresas estão querendo te convencer de que seu tempo vale porque o jogo é grande, não porque o jogo é bom. Então tem muitos casos que, de fato, você tá ali só gastando seu tempo fazendo atividades que não são legais, né, por causa disso. E aí esses jogos, eu acho que, igual, por exemplo, eu comprei o Kingdom Come, joguei ele, eu acho que foi 20 ou 30 horas e parei também. O tempo que eu joguei com ele foi sensacional, né? Eu não arrependo de ter comprado, mas quando é esses que você vê que, tipo, o jogo, né, os desenvolvedores não estão fazendo você gastar o seu tempo legal, eu me sinto culpado por ter comprado o jogo. Eu sinto que eu não deveria ter dado esse dinheiro para essa empresa, entendeu? E aí eu consigo me sentir com outros, eu não sinto culpado assim. Eu nunca me sinto culpado de dropar, porque eu não tô com vontade, porque eu acho que o tempo é mais valioso. Mas às vezes eu me sinto culpado de ter dado dinheiro por um jogo que depois de jogar eu acho que não merecia. Justo. E assim, não é uma obrigação, né, zerar todos os jogos que a gente compra. Eu acho que é libertador você ter esse poder de, olha, eu não tô gostando disso, eu vou parar. Vou ir pra alguma coisa que vai me fazer sentir melhor agora. Eu acho isso muito, muito forte. É o que ela tá falando ali, né? Tipo, foi um alívio ouvir você discutindo sobre o cansaço do excesso de conteúdo. É o jogo que... Normalmente o jogo que é repetitivo, né, causa esse excesso. Cada área nova você tem que, sei lá, liberar a área de inimigos, né? Dominar uma aldeia. E aí você anda quilômetro, já tem outra pra você fazer a mesma coisa, né?
Pois é. Eu tô aqui pensando, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla, né? Que já é esse método, se eu não me engano, desde o Origins, né? Você tem vilas dominadas, você tem que dominar a vila e papapá, e aí você vê que Horizon Forbidden West repetiu essa mesma fórmula e... sei lá, isso tá no Shadow of War, eu acho que ele que começou inclusive com isso, né? Shadow of Mordor, que foi o primeiro. O Far Cry 3 já tinha isso. O Far Cry, né? Só que O Ghost of Tsushima tem também. O Ghost of Tsushima ele tava pensando, Mas o que é interessante é que o Far Cry 3 é um jogo de, assim, pra você 2012, fazer... né? Não, e assim, pra você fazer tudo são 40 horas. Então é muito mais palatável, né? Porque se você seguir a história, você zera com 15, 20. Pra você fazer tudo são 40 horas. Beleza. E aí agora a gente tá falando de jogos que pra fazer tudo são 120 horas, né? Então assim... O troféu deles é falar que é maior. É isso. Nesse sentido é meio perigoso o GTA 6. Vamos ver como vai ser isso aí, né? Mas de fato, as pessoas inicialmente elas ficam felizes de ser, nossa, o mundo é maior, é o dobro do tamanho do anterior. Tá, é o dobro, mas tem o dobro de atividades diferentes? Ou é o dobro com as mesmas atividades do jogo anterior que você jogou? De repente você tá fazendo checklist, entendeu? Liberei todas as aldeias dessa região, coletei todas as armaduras dessa região, fiz não sei o que, entreguei todas as caixas, sei lá que porra pode ter a mais, né? Mas quando aumenta o espaço, atualmente os desenvolvedores só estão aumentando o número das mesmas atividades que já tinha no jogo anterior e não fazendo atividades novas, né? Aí vira o quanto você tá disposto a repetir. Exatamente. É bizarro, mas ela continua aqui com essa parte que o Pedro leu aqui, ó. Foi horrível ouvir vocês discutindo sobre como o cansaço do excesso de conteúdo, Gisele mandou muito bem falando sobre como nem todo jogo precisa ter 80 horas. E realmente, né, bate no que a gente acabou de falar aqui, né, no caso, né, o jogo não precisa ser grande para ser bom. Isso apesar de ser óbvio, precisa ser dito. Atualmente estou jogando Hi-Fi Rush, meu GOT pessoal, e Tunic. E sim, ainda tentando terminar o Cyberpunk 2077 desde 2022. Força pra mim. Beijos e parabéns pelo podcast. Não, dropa esse negócio aí, velho. Se você tiver afim, drop. Exatamente. Eu ia falar isso agora, porque eu acho um jogaço e fico feliz de eu ter voltado pro Cyberpunk. O Tunic eu não conheço, o Hi-Fi Rush é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar e eu não sei porque eu não joguei até hoje. Nunca nem comprei nem nada. Mas ele eu tenho muita vontade de jogar. O Tunic, eu joguei ele um pouquinho na época que eu tava querendo testar o Xbox, né? Você viu, eu tenho PC, posso jogar ele no PC nativamente. Eu quis testar online, eu abri no celular o Tunic, né? Pra ver o serviço online lá e tal, né? E era terrível na época a questão das filas se você for jogar em horário de pico, mas não é esse o tópico, né? O Tunic parece um jogo incrível. O pouco que eu joguei dele eu achei sensacional e eu acho que eu desperdicei passando raiva no online para jogando um jogo que eu já me divertiria e zeraria ele se eu tivesse começado nativamente. Eu meio que desperdicei ali um tempo. É outra questão que a gente falou lá, né? Que eu acho que beleza, você gastou dinheiro no jogo, né? De 100 horas. Você jogou 50 horas dele e quer dropar, né? É tipo, se você acha que o jogo vale, mas você quis dropar, pensa que de fato o tempo, né, que você gastou nele, ele nunca vai voltar, né? Então não se force a continuar gastando tempo. Mesmo que o jogo seja bom, se você não tá afim, não é porque assim, o tempo seu com aquele jogo já foi, né? Pode ser que volte depois de um tempo, igual a gente deu o exemplo agora do Zelda, né? Eu e o Thales voltamos ao Zelda 2 anos depois, né? Cada um ao seu respectivo, né? Que tava jogando. E tá incrível de novo. Mas por quê? Olha, eu joguei 80 horas daquele tempo. Naquele momento eu falei, olha, é o suficiente. Não adianta eu me forçar a fazer aqui, senão eu tô só queimando meu
minha vida, porque tempo é isso, né? Então é isso aí, dropa sem dó, desinstala se precisar de espaço, depois você instala de novo e volta se quiser. E obrigado por ter mandado, viu, Larissa? Sempre que quiser, fica à vontade para mandar cartas aí. A nossa última carta, né, é do Ricardo Avelar, de Salvador, na Bahia. Salve, Thales, Pedro e Luiz. Aqui é o Ricardo de Salvador. Eu escuto o podcast desde o episódio 10 e, sinceramente, cada vez está melhor. Já te falar aqui, Ricardo, obrigado, né? Desde o episódio 10, você provavelmente está com a gente aí desde o finalzinho de 2023 ou talvez início de 2024, não vou lembrar diretamente. Mas, cara, muito tempo, né? Então, obrigado por tá acompanhando aí, mesmo de falando cada coisa louca aí, sem filtro aí, às vezes. Não, tem cada barbaridade que a gente fala, que assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar não é obrigado, é desculpa. Tipo isso. Perdão. Foi mal, me perdoe. Vim comentar sobre o episódio que falaram do flop de Mind's Eye. Cara, vocês foram certeiros. Eu joguei no meu PC, tem um setup mais simples, mas roda legal. E fiquei com a sensação de que já vi isso antes, só que melhor. Mind's Eye parecia promissor, mas parece que o estúdio quis entregar tudo e acabou não focando em nada. Ô Ricardo, assim, eu já vi isso antes, só que melhor, a primeira coisa que me vem na cabeça é GTA. Só que aí é aquele papo assim de que eu não tô olhando nem pro GTA V. Dá pra gente olhar pro 4 e tá melhor. Dá pra gente olhar pro San Andreas e tá melhor, né? A gente até falou disso no episódio, né, da comparação com o San Andreas que a gente viu o pessoal fazendo. E assim, sim, você já viu isso, só que melhor 20 anos atrás. Então... É isso, e a gente já viu isso acontecer semi-recentemente com o Cyberpunk, né? E o lançamento cagadaço. Só que eu acho que a diferença é que eu não vejo o Mind's Eye chegando num estado que as pessoas vão achar, né? Colocar ele no pedestal que o Cyberpunk é colocado. Eu acho que ele não chega nesse ponto. Porque eu acho que o conceito em si já é genérico, né? Já é mais... qualquer coisa, né? Nesse sentido, eu acho que, assim, é interessante ele usar essa frase, que a gente usou muito essa frase já, né? Já vi isso antes, só que melhor. Em termos de referência de jogos, talvez a gente devesse... eu acho que podia ser um tema para um episódio futuro. Já vi isso antes, só que melhor. Sim. Que a gente podia falar assim, jogos desse ano, ou do último ano, ou dos últimos anos, né? Que são semelhantes a jogos do passado, só que os do passado são melhores. Ou eu vou até além. Eu acho que assim, se algum dia a gente resolver fazer a nossa premiação, a nossa votação de jogos, essa poderia ser uma categoria. Isso seria uma categoria muito legal de colocar. É verdade. Porque todo ano tem essa porra desse jogo que a gente vê, nossa, mas é tal jogo, só que uma bosta. Já é garantido que um Soulsborne vai ser assim. Um Souls-like. Pois é. Um Souls-like vai ser assim. Já vi isso antes, só que melhor, né? Sempre criam algo pior. Pois é. Não, é isso. Nós vamos roubar essa ideia do Ricardo. Sem dó. Sem dó. Muito obrigado, Ricardo. E agora, Ricardo, por um episódio e talvez por uma categoria aí no futuro. Mas uma outra última coisa que eu queria comentar, que pelo menos ele comprou no PC, né? Porque na PlayStation você vai pagar R$2,99 ou R$3,99, né? Que coisa maravilhosa. No Xbox você paga R$220, né? Ou R$297. Na Steam você paga 162 ou 214, então pelo menos não foi um buraco ali tão menos pior, grande, né? Não, ainda tem a chance de, se os desenvolvedores droparem o negócio, a comunidade abraçar, né? E salvar o jogo. Eu acho que ele é Unreal, né? Então... Mas tem sobre isso, tem o Leslie Benzies, não é isso? O nome do cara? Ele deu uma entrevista, hoje a gente tá gravando aqui no dia 6, viu, gente? Ele deu uma entrevista 3 dias atrás, falando que o Mind's Eye, ele sente muito pelo jeito que o jogo saiu, e que muita gente, inclusive saiu essa notícia da demissão de muita gente de dentro da desenvolvedora do jogo, né, do estúdio, e ele falou que o jogo, ele sente que foi sabotado.
Eles realmente acreditam que foi sabotado, mas que ele vai voltar forte como nunca. Então, assim, e ser relançado de uma maneira melhor em outro momento. Parece um movimento que eles estão tentando fazer parecido com o Cyberpunk. A diferença é que no Cyberpunk ninguém foi demitido, né? Só botaram a galera pra trabalhar e era um consertar. estúdio maior também, né? Não sei. É porque é aquela coisa, o Cyberpunk tinha ideias interessantes, né? Apesar de não ter gostado do jogo que o Cyberpunk virou, né? Eu reconheço que ele tem ideias interessantes. Mas o Mind's Eye, de tudo que eu vi, cara, eu não vi nada que, tipo, vai fazer ele se diferenciar, se destacar. É isso. Tudo que tá ali a gente já viu, né? Não tem maneira melhor de descrever isso. E aí, se eles lançarem a versão do Mind's Eye arrumada, consertada, não vai ser bom. Vai ser menos bosta. Eu testaria se ele viesse na Plus e falasse, olha, tá arrumado. Eu testaria. Só assim. Mas, ó, aqui ele já coloca um parágrafo, né, que já começa direcionando pra você, Luiz, ó. Luiz, eu queria saber se você acha que esse tipo de jogo cinematográfico ainda tem espaço competitivo com os simuladores e arcades mais sólidos. Aí, calma, eu vou ler o parágrafo inteiro e aí você responde, e se eu entender o que é pra fazer aqui, eu vou falar também, pode ser? Vai lá. Aí ele coloca, Thales, tu defende bastante o lado narrativo, então fiquei curioso, ainda dá tempo para esse estilo se reinventar? No momento eu estou me divertindo com o Gran Turismo 7 e o Forza 5, cada um no seu estilo, mas ambos muito bem polidos. Vai lá, Luiz. Eu não sei se eu entendi a pergunta que você fez, Ricardo. Eu não sei se você tá falando de jogos cinematográficos de estilo de corrida, ação de simuladores e arcades. Assim, de modo geral, eu acho que sempre tem espaço para todo tipo de jogo. É aquela coisa, tem gente pra caralho jogando videogame, você vai encontrar público para todo tipo de jogo. Eu acho que só o que eles têm que ver é o escopo, né, do que eles querem fazer. Então, assim, às vezes é um projeto ali de milhões e milhões para um negócio que não tem público, né, para isso. Então é só uma questão de sim, tem espaço, mas tem que colocar o escopo ali, tá? A gente tem X pessoas de estimativa de público, então nosso orçamento não pode ser muito alto, né? Eu acho que essa que tem que ser a estratégia do pessoal. E aí, ô Ricardo, você me perguntou se ainda dá tempo pro estilo narrativo se reinventar. Eu acredito que quando a gente fala de narrativa, tem muitas vertentes, né? Porque se for olhar, os Souls-likes da From, eles têm uma narrativa que é contada de formas diferentes. Então, eu acho que eles sempre estão se reinventando, né? Ou vindo de formas diferentes ali. Depende muito do que você está enxergando como narrativo. O que, normalmente, quando fala assim de jogo com foco narrativo, single player, eu penso no single player mesmo, né? Então, não sei, ficaria pendente aí a entender o que você quer dizer com o lado narrativo dos jogos, assim. Entendendo que quase todos eles têm. Eu acho que ele tá pensando acho que ele tá pensando no que você defende quando você conversa com a gente. The Last of Us, né? Coisas desse tipo. É o single player, né? Mas o jogo fortemente com muito foco narrativo. É porque você pega, né, o Uncharted, todos esses jogos da Sony tem um estilo ali narrativo de contar a história, né? É muito cinemático, né? Eles querem imitar o filme, né? Eu acho que é isso que ele tá falando mesmo. De pessoas dizerem assim, literalmente, que viram o jogo pelo YouTube, viram todas as cutscenes aí, dá, sei lá, 16 horas ou coisa do tipo, e tá ótimo, né? Não precisa jogar o jogo, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Questão do lado narrativo, é porque você gosta desse tipo de jogo e eu e o Luiz, a gente dá uma atacada, né, nesse tipo de jogo. A questão de reinventar talvez seja pela situação de tipo assim, já tem quantos remakes e remasters de The Last of Us, por exemplo? Né? Tá. Tipo, essa é uma ótica muito boa. Saiu algo novo, né? Eu penso assim, na verdade, além disso, um ponto além. Saiu alguma coisa de estilo narrativo diferente, entendeu? Ou é a mesma estratégia narrativa
né, aliado ali com o gameplay, né? Você tem uma cutscene bonitinha ali, um gameplayzinho, você faz o coisa lá, assiste a ceninha, entendeu? Isso o caminha também. conversando, né? Você pode segurar a manete com a mão esquerda para botar o analógico de andar para frente, Isso. né? Pegar um copo d'água ou de refri, beber ali, né? Enquanto você tá tendo a exposição da história ali. Isso, exatamente. Isso a gente pode pensar em vários jogos que tem essa situação, né? Mas até jogo que é comum isso, que eles exageraram no uso disso, foi o próprio Red Dead, né? O que você fica ali no cavalo, só apertando pra frente. Ainda bem que eles fizeram o botão que você pode só deixar ir, né? Eles já fizeram provavelmente por causa dessa mecânica aí, né? Aí você fica lá, você pode jogar a manete ali na mesa e pronto. Você bater um pratão de almoço enquanto o negócio tá acontecendo ali. Mas vai lá, Thales. É isso. Eu vou entender como esse lado de reinvenção, de não trazer histórias novas, então, assim, pra dar essa resposta de agora. Que realmente, né, a gente tem uma escassez, que eles estão trazendo coisas que nem são tão antigas de volta. Olhando por essa ótica não faz muito sentido pra mim não, mas eu acredito que sempre dá tempo de reinventar, sabe? Depende muito do tamanho da liberdade que você dá para as pessoas que estão fazendo uma coisa que é para ser arte e não uma empresa ali com uma metodologia clara e repetitiva, né, que limita a parte criativa dessas pessoas. Uma coisa, por exemplo, você pega o Spider-Man, né, que eu vou falar de um jogo que eu joguei um tempo, apesar de não ter zerado, né, porque eu dropei, né, joguei umas 30 horas, eu acho. Eu acho inadmissível eles reproduzirem Nova York com aquela fidelidade, né, fazer toda uma vida ali no chão da cidade, né? Que você consegue descer lá e você vê a cidade movimentada, cheia de gente, carro passando, e eles não adicionarem nada de interatividade ali. Basicamente o chão da cidade ali você só pisa para poder soltar a teia e subir de novo. Não tem nada ali, tipo loja para entrar, você não pode dirigir um carro, sabe? Você tem a cidade perfeita que é só cenário, sabe? Tudo acontece lá em cima. Você desce às vezes pra quê? Fazer uma cutscene, conversar com alguém lá como sentar de Homem-Aranha, né? Como Peter Parker, né? Ou como Miles e coisas do tipo, né? E aí você acabou isso, vai interagir de novo, aí você manda a teia, vai pro teto, vai pro topo dos prédios e vai fazer as coisas ali em cima, né? Você vê que a vida lá embaixo toda acontece ali embaixo, né? Sem interatividade nenhuma. Eu concordo. É como se os prédios estivessem ali só pra você fazer o web swing e mais nada. E a maioria das coisas acontece no topo. As missões secundárias você tá lá pegando carta, tirando coisinha lá em cima, né? Embaixo você tem umas cutscenes, aí você vai uma missão principal, aí você entra no prédio, aí você sobe, já vai subir no prédio, aí vai batendo, quebra tudo, bate nos outros e tal, vai subindo. E a cidade em si, entendeu? E a vida ali, entende? Eu acho que seria interessante eles pegarem elementos, né? O Homem-Aranha ia ficar sensacional se eles pegassem elementos de GTA e colocassem ali no chão, sabe? Bota uns pega de noite, um tuning, aumenta aquelas ruas aí pra dar pra, sabe, propiciar as ruas pra poder pegar o carro e sair rodando pela cidade de carro, sabe? Atropelar os outros. Mas entendeu? É que tá. No jogo do Homem-Aranha nunca. Não, sei que não, tô zoando, mas assim, no do Venom, quem sabe? No do Venom, quem sabe, mas é isso que eu ia falar. Eu até entendo, tipo assim, de onde vem, né? Porque é isso, eles não vão fazer essas coisas com o Homem-Aranha, né? Eles não vão liberar mas, assim, essas coisas. A interatividade pode ter uma loja de Exatamente. roupa, de outfit. Pode ter uma corrida, pode ter uma pista de corrida que seja legal de noite com a missão ali, você roda ali na cidade, entendeu? Dá pra fazer coisas, entendeu? Dá pra você trazer coisas ali de... né? Coisas bobas até. Bobas, Nem todas as ideias precisam ser super inovadoras. Pode ser que nem o Yakuza, que você tem as lanchonetes lá e cada lanchonete é diferente. E aí se você come na lanchonete, você recupera a vida. É isso. É a junção dos elementos para focar em criar um mundo vivo. Exato. Né? Dentro daquilo. E não só assim, tem a cidade, mas o seu foco é ir
pro próximo ponto, pra próxima missão. Isso aqui, eu acho que esse é o elemento que mais se perde no mundo aberto. Quando o mundo aberto é ruim, ele faz você ficar indo para a próxima missão, marcando no mapa a próxima task e seguir até ela, para depois marcar no mapa a próxima task e seguir até ela. Sim. Aquele caminho que você faz de uma task, do fim de uma task pro início da próxima, ele é só perda de tempo. Né? Você tá mesmo olhando aonde a linhazinha tá mostrando, o raiozinho ou a luzinha do mapa, enquanto você corre na maior velocidade possível, soltando T, correndo no chão ou de qualquer outra forma, né? Até chegar lá. O jogo que te dá a possibilidade, que você sente o impulso de, olha, tem várias coisas aqui marcadas no mapa, mas eu quero rodar pro lado de lá. Vamos ver o que tem ali? Olha que coisa interessante ali. E aí você tá indo, pensou inicialmente em ir para uma missão, e você simplesmente foi pro lado completamente oposto, porque você viu um detalhe, sabe? Uma caverna, alguma coisa assim, e de repente, por causa disso, você parou do outro lado do mapa, que quando você vai lembrar da primeira missão que você queria fazer, você pensa assim, nossa, nem lembro que missão que era. O mundo aberto, pra mim, pra ser bom, ele tem que ser desse nível. Hoje em dia, eu só penso em 2 jogos, né, que fizeram isso bem, é Skyrim e o Zelda Tears of the Kingdom. O Thales pode dizer do Breath of the Wild, mas eu falo dos que eu joguei, né? Que eu lembro que faz é isso. Mas é porque os dois fazem a mesma coisa, o seu é a evolução do que eles fizeram no meu. Mas faz sentido, E, enfim, ó. No final aqui, ó, Pedro, aproveitando, já que tava apontado aí pro seu lado também a carta. E sim, Pedro, ainda quero coragem para jogar Elden Ring Night Rain sem chorar de raiva. Joguei todos os outros da From, mas ele segue me incomodando profundamente, mesmo sendo mais fácil, tem sido o que eu tenho tido mais dificuldade. Valeu demais e continue discordando. Olha, é estranho isso, porque eu não consigo dizer de fora qual é a recepção que tá tendo Night Rain, porque já vi gente que gosta muito, mas aí que você para e observa, são pessoas que estão sempre jogando com amigos. E aí você vê reviews na Steam que o pessoal tá odiando, né? Ele tá dividindo opiniões, ele não foi uma unanimidade, como tem sido os jogos recentes da From Software, né? E aí ia ser legal se você pudesse, Ricardo, falar pra gente qual que é essa dificuldade, principalmente explicar pra gente por que ele é o mais fácil, né? Mesmo sendo mais fácil, tem sido que eu tenho mais dificuldade. Então, se você puder elaborar pra gente a sua opinião de qual é a facilidade, qual é a dificuldade, porque a gente mesmo, né? No momento a gente não jogou, a gente não comprou, né? A gente meio que perdeu o interesse ao passar dos trailers, né? Ou das informações. Mas ele parece ser outro desses, tipo Mario Kart, que é melhor com amigos. E é isso que a gente tem dele no momento, né? Pra mim e pro Luiz também, a gente tem desagradado, né, com a direção da From, e quando a gente viu só o reuso de bosses de jogos diferentes, pareceu um trabalho meio, sei lá, money grab. Meio EA? Meio, tá soltando, vai vender pelo nome, não pelo que o jogo oferece, né? A gente tá basicamente esperando o próximo jogo da From depois do Sekiro, né? A próxima evolução da From, que ainda não aconteceu. É isso, porque de inovação mesmo é o Sekiro, né? E essa ideia, né, tipo, não sei se você gosta muito do Elden Ring, normal, mundo aberto, mas a gente, bom, você segue a gente até o 10º, você sabe que a gente não curte muito mundo aberto, né? É isso, estamos na expectativa de um mundo fechado, mas que seja bem planejado, bem pensado, né, em level design e inovador como o Sekiro. É isso. Ô, Ricardo, obrigado por ter mandado a carta. Sinta-se à vontade sempre que quiser mandar, né? Eu não sei se vocês repararam, mas a gente tem recebido muita carta da Bahia, né? Já Sim. aconteceu algumas vezes, né? O episódio passado foi a Bia, né? Isso, a Bia. Verdade. Tá fluindo bem pro lado da Bahia. Depois a gente dá uma conferida.
Pessoal, é isso então? É isso. Lembrando que a gente é sempre muito grato a você que nos ouve, você que nos ouviu até aqui. Lembrete de sempre, né, mostrar o episódio para os seus amigos, né, sempre que puder. Fazer avaliação no Spotify, que é muito importante para nós, ajuda a chegar em outras pessoas. Se você quer enviar sua carta, pode mandar para nós pelo nãoconcordopodcast@gmail.com, pelo Twitter, @nãoconcordopod, pelo Instagram, @nãoconcordopodcast, ou pode simplesmente comentar lá na aba de comentários de cada episódio do Spotify, beleza? É isso, meus amigos, e um até breve. Isso aí. Valeu. Até breve. Vou pensar em jogo, né? Pra jogar Fantasy Life, alguma coisa assim, né? E eu vou convidar vocês ouvintes, porque os dois me deixaram na mão, né? Estão jogando Fórmula 1. E aí Não, a gente tem esse plano. Não, Pedro, eu e você a temos gente esse plano. vai... No futuro, quando o Dark Souls 3 entrar em promoção, a gente faz o Simples Co-op. Aí. Eu vou ver se eu compro Fantasy Life no Switch pra jogar um jogo de casinha. Não, ó, agora tem que ser justo. Aí tem que arrumar um jogo nós dois, porque vocês dois têm um jogo. Eu e o Luiz temos um jogo. A gente tem que arrumar um plano agora também, mano. Por que você não pode simplesmente pegar o Dark Souls 3 e jogar com a gente, vagabundo? Mas vamos fazer o seguinte, Split Fiction, se tiver interessante mesmo, eu vou ver uns trailers e a gente joga. Aí, ó. Combinado. Tá boa. Top. Já vai estar interessante, top. porque as coisas que eu vi tá legal pra caramba. Ele é um jogo que entra no meu radar e meio que tô só esperando promoção decente, assim, basicamente. Ele, tipo assim, entra muito no meu radar. E ele tem aquela parada Resolvido. que os dois não precisam comprar, não tem? Tem o passe de amigo. Pois é. Só uma pessoa compra Aí, e manda o passe de amigo pro outro. Vocês já estão prontos. Escutou, né, Pedro? Pode comprar lá. Você sabe como é que é, né? Como você tem muitas outras pessoas que vão querer jogar o jogo, me conta, quantas vezes você já jogou A Way Out e o It Takes Two? Cara, o It Takes Two foi uma vez só, mas eu não terminei. Eu ainda, inclusive, eu tô jogando ele ali meio que de forma secundária, mas é porque é jogo que você precisa de outra pessoa, né? Mas sempre que dá eu tô jogando. Mas ele é muito grande. Agora o A Way Out eu devo ter zerado umas 4 ou 5 vezes já. Você vai aproveitar o jogo muito mais que eu. Mas fácil que você compre. Você tá tentando me convencer, velho. Que isso. Não, esses argumentos não passaram. O negócio vai mofar na minha conta, entendeu? Eu vou usar uma vez pra jogar com você e pronto. Não, mas depois a Sony vai permitir vender mídias digitais, aí um dia eu pego ela com você. Me conta isso aí, que isso aí eu não tô sabendo, não. Eu também não, é um sonho. Me conta que você tomou. É só um sonho. Mas podia acontecer. É isso então, gente. Um abraço pra todos. É nóis, valeu, galera.